Oi, gente, tudo bem? Vamos dar aqui seguimento à nossa aula 4 do mini curso. Aí me perguntaram por que mini curso, já que eu vou comentar artigo por artigo e não de uma forma genérica e topográfica os artigos da reforma. É mini curso porque a cada aula eu tô me dispondo a ficar meia hora, 40 minutos, no máximo uma hora. Óbvio, né, que na verdade não é nem um mini curso, na verdade até um curso completo, porque na medida que eu vou comentando os artigos, vai se tornar um curso completo, mas na minha ideia inicial, primordial, era chamar de mini curso, então vai ser dessa maneira, mini curso, vou continuar comentando artigo por artigo, e estamos aqui então na nossa aula 4, né, vamos dar seguimento. Hoje sim eu vou tentar comentar de forma mais rápida o artigo 149, A, B e C da nossa Constituição, né, que foram inseridos com a nossa reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023. Então, sem mais delongas, vamos lá. Artigo 149, vou colocar mais aqui, ó, 149A, tá? Tínhamos correspondência na nossa CF já, tá, gente? E, aliás, tinha sido inserido pela emenda 39 de 2002, o 149A. Então, com a reforma tributária, apenas foi alterado parte do texto, tá? Já o 149B, que vamos ver, e o 149C, não havia correspondência, foram totalmente inseridos no nosso novo sistema tributário nacional. Então, vamos lá. Artigo 149A da nossa emenda. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 151 e 3, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a alteração para a inclusão do que, gente? Do sistema de monitoramento, ou seja, o objeto da arrecadação, da contribuição, a COSIP ou a CIT, né? Eu, como aprendi COSIP, eu prefiro falar COSIP, contribuição para a iluminação pública, né, para o custeio da iluminação pública, que antes de ser contribuição para a iluminação pública, né, que foi uma nova espécie que foi criada, antes de ser COSIP ou CIT, nós tivemos a famosa TIP, né, que é a taxa de iluminação pública, e ela foi considerada totalmente constitucional, né? Perfeito? Então, a alteração nesse artigo feito pela reforma foi nesse quesito, que o objeto da arrecadação pode e deve também ser destinado para o quê? Para o sistema de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, tá? E claro, aqui observado que o disposto no artigo 151 e 3, aqui fala dos princípios, né, da anterioridade, desde que isso é respeitado. Mas vamos dar uma remunerada? Vamos aqui na nossa Constituição. Ó, 150. O 150 a gente sabe que fala dos limites do poder de tributar. O que é vedado pelos entes federados, seja qual deles for, União, Estado, Distrito e municípios, tá? 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Tem que ter uma lei que o estabeleça, certo? E o 3 é aqui a vedação expressa, né? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, aquela regrinha básica, né? Que nós aqui, como tributaristas ou como quem milita na área, já tem conhecimento, né? Ou você, por exemplo, que é acadêmico e caiu nesse vídeo, por vezes está com o direito tributário bem fresquinho, né? Direito tributário constitucional bem fresquinho na cabeça, sabe? São as limitações ao poder de tributar. Voltando aqui para nossa apresentação.
E vamos fechar aqui para aparecer no cantinho ali para vocês, tá? Então, são esses aqui. O 150 fala dos limites ao poder de tributar, certo? Seguindo. Comentários e contribuições sobre isto. Então, vamos lá, né? Os comentários. Este artigo, veio para ampliação aqui eu coloquei, tá, gente? Ampliação de destinação da arrecadação para o setor de segurança por meio de monitoramento eletrônico, tá? Aqui a gente faz uma pausa, né? Até coloquei. Aqui temos o binômio o quê? Segurança e privacidade. O que vale mais, né? Aqui mais uma vez, né? Eu sempre digo que o direito tributário é talvez o único, né? Eu como amante do tributário, o direito tributário é o único ramo do ordenamento jurídico que se relaciona com todos os outros ramos do direito público e do direito privado. Só que o direito tributário, além de se relacionar com os outros ramos da seara jurídica, seja privada ou pública, ele transcende, ele vai além. Por quê, doutora Jéssica? Porque o direito tributário, ele também se comunica com outras áreas da ciência, por exemplo, a economia, a ciência política, a sociologia. Então, para nós vermos que um ramo do direito que interfere e tem inúmeras coligações com outros ramos das ciências, que não aquela jurídica específica, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, por que isso tem a ver, né, com a parte da sociologia em si? Porque aqui tem um binômio, né, gente? Segurança e privacidade, né? O que vale mais? Aí eu citei até um exemplo da China, pesquisei, deixei aberto aqui na aba, vocês podem ver ali que é uma reportagem da CNN, eu já vou abrir para vocês. O que vale mais? Segurança ou a liberdade da privacidade? Porque no momento que agora nós temos um novo sistema que destina também a arrecadação da COSIP para além da manutenção e a imposição ali da própria contribuição de iluminação pública, serve também para monitoramento eletrônico para ajudar a segurança das vias e dos logradouros públicos. A gente tem que uma expansão do objeto da arrecadação, né? Até tem pessoas, né, tem críticos, por exemplo, o professor Hugo de Brito, que ele fala que ora ele vincula, ora a norma vai vincular, ora a norma vai desvincular, tá? Mais ou menos a gente sabe. Imposto é aquela espécie que não pode ter uma vinculação específica contraprestacional do Estado. É para financiar todas as atividades essenciais importantes para o Estado e para termos a almejada paz social. Já a taxa de contribuições já vai ter uma vinculação, digamos assim, específica, direta, tá? Então, a COSIP veio existir para melhoramento para a iluminação pública. E agora a gente está tendo que uma ampliação desse tipo, né? Agora não é só iluminação pública, né? Também é o quê? Para o monitoramento eletrônico, para dar segurança nas vias públicas, nos logradouros públicos. Então, por isso que eu digo que é um aspecto sociológico, porque aqui nós temos o que? Binômio, segurança e privacidade. Exemplo, se nós tivermos vias e logradouros, rodovias sem luz, sem a energia, sem a luz artificial, a gente tem segurança? A gente não tem segurança. Então, essa segurança aqui, a gente também não pode estar confundindo, gente, com aquela segurança pública, né? Que é a capacidade, que é de competência dos estados e também do distrito, tá? Embora se tenha projetos, né? O próprio ministro Lewandowski, ex do STF e agora nosso ministro da Justiça, ele está à frente da PEC, né, para se criar o Sistema Único de Segurança, né, que eu penso que vai ser muito válido e que não vai estar infringindo, vai estar auxiliando, vai estar aumentando o poder
dos estados e distrito legislarem de forma mais eficiente a segurança pública, que é algo que todos os cidadãos brasileiros, eleitores e não eleitores, querem neste Brasil, segurança pública, né? Só que a gente, às vezes, inconscientemente, a gente cobra da União, do presidente, do Executivo Federal e não se dá conta que isso é algo dos estados, tá? Então, se não tem segurança pública, se não tá boa a segurança pública, você tem que bater na porta do Executivo Estadual, do seu governador, ok? Mas voltando aqui pro exemplo, se nós não temos iluminação pública, a gente não tem segurança. Porque se eu não tenho iluminação pública, eu estou andando na via ou na calçada, que é público. Se tem um buraco, porque, digamos, o prefeito não está fazendo direitinho a sua lição de casa da manutenção da via, eu posso cair num buraco, me machucar. Eu sou mais simples alvo de um assalto, etc e tal. E aqui eu coloquei que a crítica o professor Hugo faz, que ora a norma diz para vincular e ora diz para desvincular, tá? Então ele traz críticas sempre propositivas, né? Embora às vezes eu acho que ele critica demais, mas quem sou eu para criticar o nosso professor Hugo, né? Um dos grandes expoentes do direito tributário, do qual tenho grande estima, e sempre tenho os livros dele, e já comprei mais um livro dele. Então, eu citei aqui, gente, ó, o que vale mais, né? Segurança ou privacidade da liberdade, tá? Porque no momento que a gente quer ter privacidade, a gente quer não deixa de ser liberdade, tá? Eu trouxe exemplo da China, até vou abrir aqui, ó. É uma reportagem da CNN Brasil do ano de 2020, ó. Na China, há mais câmeras na porta da casa das pessoas, às vezes até do lado de dentro. Eles até exageraram aqui, né? Não é assim, não. O país não tem uma lei nacional específica para regular o uso dos dispositivos, mas eles já fazem parte da vida da população. Lá, ao que diz essa reportagem, eu não pesquisei para ver nos anos subsequentes até agora se há uma legislação específica, tá? Mas o que lá? Monitoramento. E por que eu trouxe isso? A vida da rede social, ela importa muito, né? E por que, doutora? Porque quando a gente tá ali na nossa rede social, né, às vezes querendo abstrair, mas no fim a gente até prejudica um pouco a criação de novos neurônios, segundo a neurociência, o que sucede? Rolando ali na minha timeline, se eu não me engano foi no Instagram, sempre aparece aqueles nômades digitais, né, que ensinam como largar o emprego tradicional e viver da venda de produtos e infoprodutos para ter a almejada, né, liberdade financeira e geográfica. Cliquei nesse videozinho, gostei da pessoa, né? Ele contou da sua história e ele falou seu nome digital. E hoje eu parei aqui na China e estou me surpreendendo. Aí ele fez diversos videozinhos da estadia dele na China, coisas que eram mistificadas e para ele caíram, e ele começou a divulgar isso, o que é o tal do socialismo com mercado controlado, né, por meio do Partido Comunista. E ele, uma dessas séries de vídeo que ele trouxe é do monitoramento de câmeras. E ele conversou com algumas pessoas e essas pessoas disseram que a gente prefere, nós aqui chineses, preferimos monitoramento, menos privacidade, muitas e muitas câmeras do que, né, aquela falta de segurança. Então, há um senso comum. E isso é verdade porque, embora esse videozinho que eu rolei na timeline e achei tenha sido desse ano, essa reportagem de 2020 traz a verdade, porque mesmo sem, naquele tempo, ter uma lei que regulamentasse, a população aceitou e aceita e prefere ter mais segurança do que liberdade e privacidade. Que até em termos sociológicos, gente, né, nós perdemos há poucos anos, né, Zygmunt Bauman, que era um sociólogo polonês erradicado na Inglaterra, e ele é muito famoso, ficou muito famoso, né, pelo termo da modernidade líquida, medo líquido, e ele sempre nos trouxe sobre esse binômio, liberdade e segurança, que são dois antagônicos, são duas coisas antagônicas nessa nossa sociedade moderna e agora sociedade contemporânea capitalista. Ou a gente prefere uma segurança
mais forte, onde o Estado vai intervir mais, vai ter mais monitoramento, mais câmeras, mas com isso menos crimes, por exemplo, ou tu vai ter mais liberdade, mais privacidade. Aí tu já não vai ter tanta segurança. Então, para te ver, ó, um aspecto mudado na reforma tributária que alterou a Constituição brasileira, e eu tô trazendo 2 exemplos, né, de esferas que vão além do ordenamento jurídico, sob o ponto de vista sociológico. Se eu trouxer o ponto de vista econômico aqui também, dá para fazer um liame, mas não tem muito espaço para isso, tá? Então, aqui eu trouxe exemplo da China e já linkei, né, com um ponto de vista sociológico. Tem gente que critica, né, dizendo que é uma grande invasão de dados, etc e tal, mas tu vai ver o índice de criminalidade na China é ínfimo, é totalmente ínfimo, tá? E isso é devido também ao que é o monitoramento eletrônico. Na verdade, a gente tem que parar para pensar, né? A gente quer tanta privacidade, mas no mundo que a gente vive hoje, consciente ou inconscientemente, não interessa se a pessoa sabe ou não, a gente é monitorado. Por quê? Mas por quê, doutora? Porque a gente tem isso daqui, ó, celular. A gente era monitorado pelo sistema bancário com os cartões magnéticos, né? Então, a gente cada vez mais vai ser monitorado. Até que talvez num futuro não tão distante, não tão longínquo, não vai existir mais carteirinhas de identidade, nem digital, vai ser só o chip, né? Que já tem. Então, eu quis trazer um exemplo palpável aqui para vocês. E são bilhões de câmeras, gente. Eu queria achar aqui o parágrafo. Ó, aqui eu achei, ó. Mais de 20 milhões de câmeras foram instaladas em toda a China desde 2017, tá? O país conta com 349 milhões de câmeras desde 2018. Ou seja, muito monitoramento, muita vigia, pouca criminalidade, tá? É um ponto positivo, eu, Jéssica Polônia, doutora Jéssica, se me dissesse que você prefere segurança ou liberdade, sob o aspecto de se ter ou não monitoramento bem asseverado, com certeza mais segurança e que sim, a cada esquina haja, né, um sistema de monitoramento, né? Que através de nós termos, digamos, um sistema de monitoramento forte, num futuro, dentro dos concursos e dos serviços públicos de segurança pública, a gente vai poder até ter novos postos daqueles servidores e policiais que só cuidam do monitoramento eletrônico, vão ser especialistas só para isso, tá? É como se fosse uma polícia ostensiva de vigia e câmera, tá? Mais ou menos isso. Então, eu tô de pleno acordo, tá? Vamos prosseguir, então? Esses foram os comentários, tá? Mas, agora no que tange ali as referências normativas e a jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês, referência normativa, né? Os artigos 30, inciso 1 e 3 da CF, 150, inciso 1 e 3 da CF, que nós vimos há pouco, e também aqui eu sugiro que vocês olhem o quê? O ADCT, né, as ações e disposições condicionais transitórias, 76B, né, que esse artigo da ADCT também foi alterado pela nossa emenda constitucional, tá? 132 de 2023, que fala ali sobre a destinação da arrecadação. A jurisprudência aqui, pessoal, eu trouxe, né, a insígnia, a majestosa súmula vinculante 41 da STF, que diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, né? Antes de se tornar súmula, né, teve o quê? O recurso, né? Recurso extraordinário do qual foi conhecido a sua inconstitucionalidade, né? Perfeito. Porque iluminação pública é para um todo, né? É para um todo. Não é só para os proprietários. É para um todo que tu não consegue quantificar, identificar.
tá? Porque daí a taxa ela foi considerada inconstitucional porque tinha contraprestação específica. Então, daí se teve um lobby, se teve juristas por detrás, até que veio o legislativo e puseram, né, a contribuição de iluminação pública, que veio também por uma emenda constitucional a 39 de 2002, que também foi conhecida, né? Tá certo? A gente sempre tem que estudar, tá? E eu trouxe aqui um recurso extraordinário 666-404 de 2020, recente, né, gente? Do relator, então, que hoje está aposentado, ministro Marco Aurélio Mello. É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meios de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. Ou seja, a reforma, quando altera o texto do artigo 149-A, ele está endossando, está trazendo o que era, né, já decidido em sede de RE, né, recurso extraordinário, para dentro da reforma. Algo que a nossa Suprema Corte já havia conhecido como legítimo e constitucional, usar o objeto da arrecadação dessa receita da COSIP para o monitoramento da rede, não só para a manutenção da iluminação e energia em si, mas também para o monitoramento, tá? Ou seja, o distrito e os municípios têm essa capacidade também de estar usando essa arrecadação para dar uma contraprestação para nós, que somos moradores de uma cidade específica, de um município específico, no monitoramento eletrônico, por exemplo, de implementação de câmeras, tá? Então, aqui, algo que já tinha sido assentado no STF, veio como norma de emenda constitucional. Seguindo. Agora o artigo 149b, tá? Totalmente novo, esse e o C, e não havia correspondência na nossa Constituição. Eu vou ler para vocês. 149b. Os tributos previstos nos artigos 159A e 195.5, ou seja, o 156A é o IBS e o 195.5 é a CBS. Observarão as mesmas regras em relação a, ou seja, essas duas espécies tributárias têm que observar o quê? As mesmas regras para fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos. 2. Imunidade. 3. Regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação. 4. Regras de não cumulatividade e de creditamento. Parágrafo único. Os tributos que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 156, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º. Tá, gente? Então, 156, vamos dar um look aqui. O que fala o 156? Ó, é vedado o que? Instituir impostos sobre. Aqui estão todas as pessoas e coisas imunes que não podem sofrer a tributação por meio de impostos, ok? Agora vamos ver o 195. Né? 195, parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Tá certo? Então, visto, vamos voltar para o nosso slide aqui. Hoje vai ser mais rápido, eu falei para vocês, né? Sem correspondência. Comentários, vamos ver aqui.
Tal dispositivo é simplesmente para a introdução do IVA dual, neste caso o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Vamos ver aqui, a referência normativa, uma que eu acabei de ver com vocês, né? 150, inciso 6, artigo 156A, que é o próprio, né, IBS, o 195.5, que é a própria CBS, e acabei de ler, né, o parágrafo 7º com vocês. E também agora, né, gente, nós temos o quê? Esse artigo em si, ele tá todo regulamentado pela nossa lei complementar 214 de 2025, que é a lei complementar que regulamenta, né, a reforma tributária. É a primeira parte, né, que regulamenta. Depois vai vir sobre a instituição da comissão, aliás, já foi, né, CBS, o IVA dual, o imposto seletivo, né, que é o imposto do pecado, né, que vem substituindo o IPI, e também sobre o comitê gestor, né, e tem um projeto, a lei complementar 214, foi a transformação do projeto, né, 68 de 2024 em lei complementar 214 de 2025, que foi agora no dia 16 de janeiro desse ano, tá certo? Então, são essas as referências normativas. Embora às vezes eu pegue aqui na aula e abra aqui a abinha e mostre para vocês, é sempre salutar, saudável, né, que vocês mesmos, né, estejam, né, assistindo aqui e esteja com o site do Planalto aberto, né. Na minha época de acadêmica, era com vademécum em mãos, né. Embora nós já tivéssemos acesso ao Planalto, a gente era muito aquela coisa do papel, né, tem que folhear, tem que folhear. Então, hoje, por exemplo, até como uma forma de ajudar o meio ambiente, a natureza, eu sempre procuro, sempre e-book. Se tem e-book, eu compro. O livro é o primeiro livro que foi lançado, do professor Hugo de Brito, comprei na forma e-book. E agora eu esperei um pouquinho, não comprei na pré-venda, peguei em e-book o livro, né? A Lei Complementar 214 comentada. Agora nós também já temos em e-book, né? Cada um faz um pouquinho da parte que ele toca, né? Vamos seguindo. 149C, como eu já havia dito, não tem correspondência com a nossa Constituição. E ele traz alguns pontos, assim, ó, que eu acho até que controversos, um pouco confusos, e aí eu endosso a crítica muito bem elaborada do professor Hugo, tá? Eu vou lê-lo aqui para vocês, tá? Que é algo que ao ler, você também já vai se deparar com uma certa confusão. O produto da arrecadação do imposto previsto no 156A IBS e da contribuição previstas no artigo 195.5 CBS, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição, devidos aos demais entes, equivalente à elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Extenso, parece que é claro, mas nesse aspecto eu acho que não ficou nada transparente, não ficou nada óbvio, ficou confuso, tá, gente? Porque aqui eu endosso, né, o professor Hugo de Brito Machado II fala, não seria mais fácil só já atribuir uma imunidade do que tá colocando uma sentença enorme, né? Mas claro, às vezes é que eu nem comentei nas outras aulas, mais fácil replicar, colocar novamente com os mesmos termos ou termos parecidos, para que não se venha depois encher o judiciário com demandas, né? Mas aqui eu confesso que eu achei um pouco, né, estranho e confuso, porque ele tá falando diretamente aqui, ó, sobre as contratações em que a administração direta e suas fundações e autarquias públicas podem fazer,
dizendo que vão ter a sua alíquota reduzida a zero. Só que no momento que diz apenas que as suas alíquotas vão ser reduzidas a zero, era mais fácil, sim, já destinar. Não, é imune, ponto, tá? E depois aqui, ó, eles falam, inclusive nas suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante. Ou seja, se é o estado que está contratando, o município que está contratando, vai ser tudo para ele. Ele não vai arcar e vai ser tudo para ele. É isso que está dizendo, tá? Aí o parágrafo 1º, 2º, 3º também seguem nesse sentido confusos. Vejamos aqui, ó. Parágrafo 1º. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos de lei complementar. Lei complementar, nós já sabemos, é 214. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput e no parágrafo 1º. Ou seja, a própria lei complementar é que tem que trazer essas hipóteses, né, de que onde vai se aplicar e onde não vai se aplicar o parágrafo 1º. Então, todas essas hipóteses de incidência tributária vai ser regulamentada pela nossa emenda, pela nossa lei complementar. E o parágrafo 3º, gente, nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, inciso 6, a linha A, será implementado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Não ficou confuso? Esse aqui é o primeiro artigo que eu estou me debatendo e estou achando confuso. Confesso que os outros, aos meus olhos, tranquilo de se entender, de se interpretar, de se compreender, juntamente com o significado supremo dessa reforma, que é simplificar e buscar a justiça social, tá? Esse eu não achei um artigo, assim, ó, de fácil compreensão, e ele, através com seus próprios parágrafos, ele se torna antagônico, né? Então, digamos, esse é um artigo que, infelizmente, no futuro, sim, pode ser que venha a ser objeto de alguma inconstitucionalidade, enfim, porque ele dá margem para interpretações, né? Então, aqui, crítica construtiva, né? A primeira aqui da doutora Jéssica, tá? Eu vou seguindo aqui, ó, os comentários que a Theo disse. Tal dispositivo visa o quê? Desonerar as compras governamentais. Mas será que não seria mais fácil decretar já a imunidade? Óbvio, né, gente? Seria mais simples, tá? Aqui eu trouxe tal e qual no livro do professor Hugo de Brito, Comentários da Reforma Tributária, do qual eu concordo, ó. Não há muito sentido em se zerarem as alíquotas devidas a outros entes e destinar ao contratante todo o produto da arrecadação, inclusive de tributos de competência de outros entes, como o CBS, no caso de contratações fiscais por estados ou municípios, quando o mesmo resultado poderia ser obtido simplesmente não onerando a contratação com todos esses tributos, ou seja, era mais fácil não onerar a contratação com todos esses tributos do que vir uma lei explicando, não, aqui pode ter alíquota zero, lei complementar vai dizer o que pode ser feito, tá? Então, aqui, digamos, é o primeiro artigo do qual eu me vejo, né, em concordância com esses críticos, que nesse aspecto não está sendo transparente e nem está sendo simplificada a compreensão no vernáculo em si e também depois para a futura prática, tá? Então, talvez isso possa ser objeto de inúmeras reivindicações
até no que se tange, não para declarar inconstitucional, mas apenas para arrumar o texto, né? Para saber, pode ser que venham a existir ações para dizer assim, o judiciário diz para fazer isso ou para fazer aquilo? É para se entender dessa forma A ou da forma B? Então, nesse aspecto, ó, para te ver, a minha primeira crítica, do qual não tô sendo transparente, e faltou aqui também a simplicidade, né? Que esses dois princípios, eles devem andar juntos, né? Da reforma, tá? Era mais fácil, sim, já decretar imunidade ou não colocar esse monte de oneração na contratação para depois estar zerando a alíquota, tá? Então, é bem como o professor Hugo de Brito diz, ó, não há muito sentido em se zerarem as alíquotas devidas a outros entes e destinar ao contratante todo o produto na arrecadação, tá? Porque, inclusive, aqui vai estar dando pitaco na competência do outro, né? Tá? Ou seja, CBS, mesmo que as contratações sejam feitas pelos estados ou município. Então, aqui há um ponto, assim, aqui divergente. A referência normativa que eu lhes trago é a própria, também estudem a lei complementar. Eu também estou estudando ela desde o projeto, na verdade, né? Eu sempre, né, vejo ali a letra fria e vejo os comentários que outros insígnes intelectuais, sejam aqueles que estiveram no bastidor, estão juntamente ali em contato com o poder público, ou sejam aqueles que deram início a essa derradeira, digamos assim, derradeiro início para uma reforma tributária, verdadeiramente, né? Então, que nem falei para vocês, indico o canal da Faculdade de Tributação Brasileira, indico o canal do professor Eurico Sante, né? Nossa Reforma. Indico ali as obras que eles dispõem de forma gratuita, na versão PDF, download, tem no site dele, que são pessoas, né? São operadores do direito que vivem isso há muito tempo, né? São tributaristas aí há mais de 30 anos, bem mais, tem outros que são mais. Já eram tributaristas aí quando eu nasci, eu tenho 34 anos atualmente. Então a gente indica também, e estão diante desse debate, né? Trazendo soluções para possíveis angústias e medos que estão surgindo, tanto do setor público, do setor privado, dos entes em geral, né? Mas eu sempre trago um lembrete, né, gente, que a reforma tributária foi a única feita num regime democrático. Todas as outras normas que tivemos foram em regimes de exceção, regimes totalitários, tá? Então, essa é a primeira reforma democrática, se chamou todos os setores. Tem gente que fala, vou me tornar repetitiva, tem gente que fala, mas não chamaram fulano de tal, ciclano de tal, que são papas do direito tributário. Beleza. Será que não chamaram? Sabe aquela coisa? Não sei. Se chamaram ou não. Às vezes pode ser só especulação. Aliás, muita coisa é especulação. Muita coisa são conjecturas. Aí tu tem que linkar com o que realmente está acontecendo, né? Foram chamados todos os representantes de procuradorias, foram chamados representantes da Receita, de todos os níveis, foram chamados também, gente, operadores, empresários, sociedade civil. Então, ela é democrática, sim. Não foi só obra de um agente ou de um ator. Foram vários atores. E todos foram ouvidos, tá? Então, aqui eu deixo o meu muito obrigada, né? Hoje realmente foi, acho que eu consegui ser um pouquinho mais rapidinho. 39 minutos consegui. E
Aí estão as dicas, tá? Eu também tenho um e-book que eu lancei, tá? Reforma tributária, né? Para compreender a essência, o suprassumo da reforma tributária. É um e-book que eu estou disponibilizando na plataforma Hotmart. É por um preço simbólico, tá? Você pode estar adquirindo. Eu vou deixar no link vou deixar o link na legenda de descrição dessa aula, tá, gente? Então, conseguimos vencer 3 artigos hoje. Eu deixo aqui meu muito obrigada. Se você gostou do vídeo, peço que dê um like, compartilhe. Eu estou começando agora esse canal de forma mais séria, tentando trazer sempre novidades. Esses são assuntos, literalmente li artigo por artigo da reforma, mas eu também indico, tem playlist onde eu indico tributaristas para vocês seguirem e se informarem bem. E vou estar trazendo outras, como é que eu posso dizer, outras novidades e notícias dentro do nosso tertúlia tributária, né? Eu, como boa gaúcha, sempre vou estar com chimarrão em mão aqui para estar proseando de forma, né, gostosa, salutar, analisando críticas, tá? Em breve também eu vou estar trazendo convidados aqui no canal, ao vivo. Eu vou decidir se eu vou transmitir pelo YouTube ou pela live no Instagram. Eu penso que seja melhor fazer no YouTube, ou eu faço no Instagram e depois eu subo pro YouTube, mas enfim, é isso. O meu muito obrigada, desejo a vocês tudo, paz e prosperidade e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.